Quando uma mulher que é mãe decide estudar para concurso, é uma decisão muito revolucionária, mas é uma decisão que é muito extenuante, que traz uma exaustão física, mental, emocional gigante. A semana passada eu trouxe um vídeo falando dessa parte emocional, do quanto a gente esquece que nós exercemos o maior poder que qualquer outra pessoa pode exercer sobre os nossos filhos, e o nosso exemplo vai ficar gravado naquele serzinho para sempre. Então, quando você toma uma decisão de dar uma vida melhor para sua família, de se esforçar, de buscar crescimento, e o seu filho vê aquilo tudo, aquilo vai impactar a vida dele para sempre. Agora, quando a gente só olha para o sentimento de culpa, de às vezes ter que se ausentar um pouco do convívio com o filho, né, das necessidades deles, terceirizar, passar menos tempo juntos, quando a gente se apega a isso, a gente não consegue chegar até o fim do caminho. Então, o nosso esforço acaba sendo perdido, você nem decide, você continua naquele limbo. Você continua aí nesse lugar onde você está insatisfeita, está desvalorizada, às vezes está ausente do filho porque tem que trabalhar muitas horas por dia e você está exausta, não consegue ter paciência, não consegue atender as necessidades do filho, nem as suas, tem medo de perder o emprego, às vezes está num relacionamento abusivo, apesar de não estar trabalhando fora, e não consegue sair e proteger seus filhos porque precisa do dinheiro do marido. Tem vários limbos que envolvem a mulher. E eu falei um pouco sobre a culpa e o exemplo no vídeo anterior. Mas hoje eu quero trazer para vocês a parte prática disso tudo. Porque se você decidiu estudar, eu quero te mostrar que existe um caminho sim, apesar de todo o caos que a nossa vida de mulher e a maternidade traz num certo ponto, apesar de ser muito bonito, né? Ser mãe, ser muito gostoso, é muito gostoso ser casada, é muito gostoso ter a nossa própria casa, mas é uma responsabilidade que pesa demais, né? São responsabilidades que pesam demais e a gente não pode ficar romantizando essas coisas, né? A gente, para chegar no lugar, a gente tem que entender qual é o lugar que a gente tá. E às vezes você olha para o lugar que você tá hoje e você se sente incapacitado de seguir. Então, por isso que eu quero trazer mais vídeos agora falando sobre isso, sobre maternidade. E logo eu vou criar também um canal para mulheres, ele já tá no forninho, pra gente falar sobre todas essas coisas, pra gente se apoiar e pra gente melhorar e ter mais força para crescer, para buscar nossos sonhos e para existir. E você pode prestar concurso sendo mãe. Você vai trazer estabilidade para você, estabilidade para seus filhos. Se você for casada, uma vida melhor para sua família, né? E o seu marido, claro, tem que fazer a parte dele, mas você vai ser um complemento daquilo e você vai se sentir principalmente realizada, porque você se esforçou e conquistou alguma coisa para você. Então, tirar da parte emocional, né? A gente deixando a sacola de culpa para lá, a gente se apegando ao exemplo que a gente está dando, né? Do nosso esforço, do caminho certo, de ter ambição, de conquistar algo maior. A gente se apegando a isso, vem a parte prática. Às vezes a criança não dorme, às vezes a gente tem uma rotina muito pesada de trabalho, casa e marido e filho. Às vezes a gente é mãe solo, às vezes você é mãe atípica como eu, se você não sabe. Eu acho que eu esqueci de me apresentar nesse vídeo, né? Eu sou Tatiane Borges, eu sou servidora do INSS, sou casada há 15 anos com o Ricardo e sou mãe de uma menininha extraordinária, a Luluzinha. Ela tem paralisia cerebral nível 1 e autismo atípico. Então, a maternidade atípica também traz muitos e muitos desafios e a gente fica com a cabeça a mil, mas a vida está acontecendo e a vida não espera a gente estar pronto. A vida não espera e os nossos sonhos não esperam e a gente tem que tomar a rédea da nossa vida agora. Então, nesse vídeo, eu quero trazer assim, basicamente, o que você pode fazer agora para já começar a estudar e para conseguir a sua aprovação, sendo mãe e tendo uma vida caótica ao seu entorno. A primeira coisa que você tem que fazer, eu já coloquei um vídeo sobre a decisão e sobre a escolha do concurso. Às vezes para você agora é difícil sair da sua cidade, mesmo que você passe num concurso,
Dependendo do concurso que você passar, você vai ter uma boa renda, você vai ter estabilidade, mas se você mudar de cidade, você vai perder alguma rede de apoio muito importante, né? Como seus pais, né? Irmãos e etc. Então, às vezes os filhos já estão bem adaptados na escola, você pode escolher um concurso que seja a nível federal, estadual ou municipal, que tenha vagas para sua cidade, porque sim, ó, eu passei um concurso federal e eu estou na minha cidade, eu sou servidora do INSS e eu estou na minha cidade natal. Então você pode conseguir isso sim, você tem que ver no edital para onde é a vaga. Agora você está muito desesperado, você está falando assim, não, tanto faz, eu quero, às vezes você quer sumir dessa cidade mesmo que você está. Escolhe um concurso que você acredita que você tem aptidão e que esteja de acordo com a sua escolaridade, né? Escolaridade mínima exigida, se você tem nível médio, um concurso de nível médio, se você tem nível superior, um concurso de nível superior na sua área. Não existe concurso de nível superior só no direito, viu, gente? Existe concurso em hospitais, concurso de professores, existe concurso para todas as áreas possíveis. No INSS mesmo existe vaga para engenheiro, vaga para terapeuta ocupacional, vaga para médico, né, os peritos, vaga para psicólogo. Tem sim no INSS, para vocês terem uma ideia. No INSS tem uma gama enorme de vagas de nível superior. É impressionante, lá tem muita coisa, muitos setores que ninguém fala e que precisa de todos os tipos de profissional. Eu, inclusive, trabalhei no setor de logística como um analista do Seguro Social que passou para especialidade em engenharia, né? E ele que dava todas as manutenções prediais, a construção de novas agências, tudo, ele fazia parte. Então, o INSS tem os próprios engenheiros. Então, você tem que escolher algo na sua área e algo que faça sentido para você. Primeira coisa, porque senão, quando a rotina te apertar e você tiver em conflito interno, se vai mudar de cidade ou não, se vai fazer na sua área ou não, e o concurso não fizer sentido para você, você não vai conseguir manter a sua decisão de estudar, certo? Passado isso, que parece óbvio, mas às vezes a gente não para pensar no meio do olho do furacão, vamos falar sobre a prática. O que você precisa fazer para conseguir estudar com filhos pequenos? Bom, tirando o óbvio, que todo mundo sabe, escolheu o concurso, escolheu o material, tá sentadinha para estudar, começou o seu projeto de estudos, já organizou os seus estudos, né? Já colocou tudo no seu planner, já se organizou emocionalmente. Você precisa tirar da sua cabeça o que todo mundo fala, ó, para passar você tem que ter X horas de estudo, 3 horas de estudo por dia, 4 horas de estudo. Esqueça isso. Você vai estudar, se você conseguir separar horários de estudo dentro do seu dia, esses horários vão ser sagrados, mas esqueça 3, 4 horas de estudo ininterrupto. Talvez você não vai conseguir isso. Talvez você consiga estudar 40 minutos aqui, meia hora ali, 20 minutos ali, mais meia hora ali. Então, o que você tem que fazer? Ah, Tati, eu não consigo nem meia hora aqui, eu não consigo ao todo 3 horas por dia, eu não consigo 2 horas por dia. Mas às vezes você consegue 1h30 por dia de estudos. Então, você vai fazer 3 blocos de meia hora de estudos no dia. Gente, você pensa que não? Eu não tenho como fazer o cálculo aqui agora de cabeça, mas pensa, 30 minutos, 1h30 por dia. 6 vezes na semana, porque no fim de semana é bom você tentar, né? Estudar um pouquinho, fazer uma revisão, alguma coisa que seja, porque estudo também é revisão, tá? Estudar não é só sentar, não. Revisão também é estudo. E resolver questão também é estudo, né? Tudo isso é estudo. Então, você procura blocos, tira essa coisa de eu tenho que sentar e estudar tantas horas. Isso nem é tão produtivo. Muitas vezes as pessoas se cansam, né? Existem até alguns métodos, método Pomodoro, que a pessoa estuda só 25 minutos, depois tem uma pausa. Então, assim, separe blocos no seu dia. Às vezes você pode acordar mais cedo, a hora que tá todo mundo dormindo. Eu, por exemplo, acordo 5 horas da manhã, sempre acordei, sempre, desde que eu sou casada. Quando eu trabalhava também, desde novinha, eu trabalho desde os 18 anos, eu acordava às 5 horas porque eu entrava no trabalho às 7, então eu gostava de me arrumar com calma, tomar café com calma. Então, assim, eu acordo 5 horas da manhã porque o Luiz ainda tá dormindo e é a hora que eu faço a minha bike de spinning. Então, nesse momento das 5 às 6, meu marido é que fica com ela. Depois das 6 pra frente, né, aí ele vai fazer as coisas dele e aí a gente vai revezando de turno. Então, é muito importante você tirar mais um pouco do seu tempo, né, você toma um banho mais rápido durante a semana, no fim de semana você toma um banho demorado, diminui os momentos o momento de comer, assim, se você não estiver comendo em família, às vezes você come no trabalho, o que você puder tirar de tempo,
E crie pequenos blocos de tempo para você estudar várias vezes por dia. Não se apegue a isso. O importante é você estudar. Não importa se você vai ficar 4 horas, 3 horas ininterruptas, ou se você vai fazer 3 blocos de meia hora, um bloco de 40 minutos, um bloco de 20 minutos, não importa. O importante é você estar sempre estudando durante o seu dia. E esses momentos de estudo serem sagrados, não vai mexer com mais nada. E o momento de estar com os filhos e família é sagrado, não vai mexer com mais nada, certo? A hora de arrumar a casa, hora de arrumar a casa, a hora de estar com os filhos, hora de estar com os filhos, hora de estudar, hora de estudar. Isso é muito importante vocês terem. Ah, aí vocês falam, o que você falou é muito óbvio, mas é um óbvio que ninguém faz, né? Ninguém faz o óbvio. E a gente tem que ficar falando óbvio. Mas enfim, falando de tipo de estudo, que eu falei que resolução de questões e revisão também é estudo, existe o que chama estudo passivo e estudo ativo. Eu vou falar sobre isso. Estudo passivo não é errado, viu, gente? O estudo passivo, eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Estudo passivo é o que você recebe, é que quando você fica só lendo, quando você fica só ouvindo áudio, quando você fica só lendo, assistindo aula sem anotação. Mas quando você assiste aula e anota, você já está fazendo um estudo ativo. Você já está ativando outras formas, outras áreas do seu cérebro e você vai memorizar melhor. E depois você vai ter um resumo ou um esquema para você revisar. Uma coisa leva a outra, mas depois a gente fala sobre método de estudo. Então, assim, tenta intercalar nesses seus blocos estudo passivo, estudo ativo e não deixando a resolução de questão e as revisões para fazer. Então, você vai sempre fazendo o seu estudo ser mais dinâmico. Isso vai te animar mais, não vai ficar aquela coisa maçante e você vai ativar várias áreas do cérebro que vão te ajudar a aprender mais a matéria, ela ficar presa na sua cabecinha, certo? Uma outra coisa que você tem que fazer é blindagem emocional. Não abrace os problemas de todo mundo ao seu redor, a não ser que seja um problema que tenha a ver com você, que seja um problema do seu filho, do seu marido, da sua esposa, né? Pode ser que tenha homem aqui também, que tem família ouvindo isso. Faça uma blindagem emocional e mental. Não se desgaste com coisa que não é problema seu. Valorize o seu tempo. Não comece a fazer as coisas para os outros que não são a sua família, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua amiga, uma colega de trabalho. Não, se aquilo vai impactar no seu tempo de estudo, não faça, aprenda a dizer não. Se blinde emocionalmente, não entra em treta que não é sua, não abraça problema que não é seu, não entra em coisa que não vai te levar a nada. Blinda o seu tempo, blinda sua mente e aprenda a dizer não, valorize o seu tempo. E isso, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E para quem é mãe, tem casa e todo esse caos e está estudando para concurso, o tempo, gente, é ouro. Ele vai valer mais do que a sua remuneração depois. Bom, gente, outra coisa. Eu não sei se você tem rede de apoio, mas é muito importante ter uma rede de apoio. Nem que seja só a hora que a criança esteja na escola ou a hora que a criança dorme. Eu tô embolando aqui, eu tô querendo encurtar o vídeo, mas vamos lá. Você precisa encontrar uma rede de apoio. Se você é mãe solo, coloca aqui pra mim quais as suas dificuldades se você não tem rede de apoio, que eu vou achar soluções para isso. Mas se você vive com o marido, se você vive com seus pais, às vezes tem muita gente que mora com a mãe, tem filho pequeno. Então, assim, as pessoas que convivem com você tem que negociar com elas, né? Por isso que eu tô falando sobre o dizer não. Você tem que negociar que aquele momento é o seu horário de estudo, né? E o que eles podem fazer? Meu marido, ele estuda para concursos maiores, ele já é servidor da Justiça do Trabalho, mas ele estuda para concursos maiores. Então a gente negocia, em que momento eu vou ficar com a nossa filha, em que momento vai ser o momento dele para eu fazer as minhas coisas. Vocês precisam fazer negociações explícitas, gente. Não é esperar que as outras pessoas que estão ao seu redor, inclusive seus filhos, se eles já entendem, não esperar que as pessoas entendam o seu momento, porque senão você vai ser interrompida toda hora. Então faça negociações de rede, de apoio, de tudo. Seja explícita. Fale e cobre. Olha, não, mas a gente combinou. Esse é o meu horário. Isso é importante. Faça os combinados. Você vai ganhar mais do que perder. Uma outra coisa, gente. Não se compare com os outros. Não se compare. Quem está estudando tantas horas, não. Essa é a sua realidade. Às vezes você é muito mais inteligente que o outro. Às vezes você é muito mais focado que o outro. Foque em você. Tire de perto todas as distrações e foque em você.
E uma outra coisa, organize a sua vida doméstica. Quanto mais você organizar a vida doméstica, melhor. Se você puder investir em equipamentos que te auxiliem, se você não pode ter um ajudante, invista em... Por exemplo, eu tenho uma panela de pressão elétrica que ela cozinha sozinha pra mim. Eu tenho airfryer, panela de pressão elétrica, panela de arroz, eu tenho cafeteira. Eu vou mostrar isso ao longo dos vídeos pra vocês. A Luísa, ela demanda muita atenção, a minha menininha. Então eu não consigo fazer um café, é perigoso, ela me puxa. Então o que eu faço? A cafeteira, eu coloco só lá, programo ela, o café fica prontinho enquanto eu brinco com ela e a gente espera pra tomar o café da manhã. Né? Eu tenho uma funcionária em casa, mas essa parte, ela cuida da parte da casa. A parte de alimentação, ela cabe a mim. Então, por uma escolha nossa, né? Então, quando eu vou fazer o café, é a minha cafeteira que tá fazendo. Então, otimize a sua vida doméstica, congele refeições se você puder, tire o máximo do seu tempo da vida doméstica. Se você puder, pega um dia. Eu vou procurar profissionais para trazer para vocês que ajudam a otimizar a vida doméstica. Eu vou ver se eu consigo encontrar alguns livros, algumas receitas para trazer para vocês. Otimize a sua vida doméstica. Isso é muito importante. Você vai ter tempo para estudar. Então você vai ganhar mais tempo para você se dedicar aos seus sonhos. Isso faz toda a diferença. E por fim, que eu já falei no outro vídeo, abandone a sacola da culpa e pense que você está sendo um exemplo vivo para os seus filhos de esforço, disciplina, de seguir o caminho certo, de buscar crescer. Isso vai impactar eles para o resto da vida. Acreditem em mim. Eu vou deixar aqui no link nos links aqui abaixo algumas coisas úteis para vocês que possam ajudar, tá? E eu quero que vocês tragam para mim os seus problemas reais, para que eu encontre soluções aqui e otimize tudo para vocês, tá bom? Esse era o vídeo de hoje e eu vou continuar fazendo vídeo para mães e também para pais, né? Porque existe muito pai colaborativo e esforçado que quer dar uma vida melhor para a família e às vezes quer até que a mulher tenha uma vida mais leve, porque ainda existem homens de verdade, sim, eu tenho aqui em casa e eu posso dizer para vocês que a parceria, ela é algo muito importante. Às vezes você é mãe sozinha hoje e você tá com esse peso de carregar tudo do que seu filho precisa. E o concurso público é algo que vai ser muito pesado para você, vai ser um esforço gigantesco, vai ser exaustivo, mas vai fazer toda a diferença na sua vida quando você tomar posse e você tiver estabilidade e você vai ter paz para criar seus filhos e você vai ter uma renda boa para garantir todas as necessidades deles, né? Para garantir que todas as necessidades deles sejam atendidas. Era isso que eu queria trazer para vocês. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas eu vou tentar trazer esses assuntos mais em blocos curtos, direcionar mais para ajudar a todos da melhor forma, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.